Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui uma pergunta antiga do Rodrigo. Me desculpe aí o atraso, mas antes tarde do que nunca. A única coisa que eu posso dizer em minha defesa. Na média, um bom imóvel alugado equivale a um tesouro IPCA com qual taxa? Bom, eu vou presumir que esse imóvel seja assim, um imóvel de família, né? Que as pessoas, de repente seu pai, seu avô, comprou, ou sua mãe, sua avó, compraram para investimento e está alugado, seja, sei lá, um quarto e sala, um JK, ou até dois dormitórios em bairro popular, que tenha liquidez, né? Que tenha uma zona aí com uma boa procura e que não seja tão difícil assim de alugar, né? E que traga renda para a família, certo? Estou comparando com isso. Então, pessoal, qual é o número mágico aí? 0,4% ao mês, tá? E esse em geral é o valor líquido aí que a pessoa tem líquido depois de imobiliária e imposto de renda, tá? Considerando aí que as pessoas façam tudo certinho, tá? Como tem que ser. Então, 0,4% ao mês, tá? Esse é o que rende fora, fora a valorização em si do próprio imóvel, é o que rende líquido de aluguel, tá? Então, pessoal, isso aí dá para comparar com os fundos imobiliários. É a primeira coisa que vem à mente, certo? Nesse aspecto, é difícil. Nos dias de hoje e nos últimos tempos, aí eu acompanho fundos imobiliários desde 2018, mais ou menos, e, e assim, olha, é difícil ver um fundo imobiliário grande, bem gerido, com boa liquidez, que faça parte do IFIX. Estou citando elementos assim de segurança, né? De uma gestora grande, famosa, conhecida, gestores que aparecem, que falam, né? Então, tudo isso são elementos aí de segurança, né? Com um grande número de investidores, enfim. Olha, é difícil, mesmo nos piores momentos, um fundo imobiliário que tenha rendido menos do que isso. Aliás, eu acho que nenhum. Eu acho que no auge da pandemia, no final daquele ano de 2020, talvez os fundos de shopping ficaram na casa de 5%, o que dá um pouquinho mais do que 0,4 ao mês, tá? Então, essa é a primeira coisa que vem. Então, equivale a um tesouro IPCA com qual taxa? Então, seria o tesouro IPCA com juros, né? Porque a gente pensa assim: o imóvel faz de conta que ele é o VNA e os juros do tesouro IPCA faz de conta que é o aluguel, tá? Então, seria tesouro IPCA mais 4,8, tá? Seria isso aí, mais 4,8. Esse número pode ser um bom ponto de corte? Pode. Não compro abaixo de 4,8? Pode. Mas acima de 4%, olha, pessoal, quase sempre é bom, tá? Feitas as devidas ressalvas aí, mas olha, acima de 4%, quase sempre é bom, tá? Agora, qual é a questão assim que diferencia uma coisa da outra? É que no imóvel você tem mais risco, né? Porque se é um imóvel de família, você tem um capital proporcionalmente grande aplicado ali num único imóvel, num único ativo, né? E isso prejudica um pouco a diversificação, porque você precisa assim de um patrimônio muito grande para ter 10 imóveis, concordam, né? E não é qualquer brasileiro que tem isso. Então esse já é o primeiro ponto. Então você está bem concentrado ali. Então você está correndo o risco do bairro, em termos de valorização, em termos desse imóvel acompanhar fielmente a inflação ou não. Sendo que você tem muito custo se for vender o imóvel. Quais custos, pessoal? Você sempre vai ter imposto de renda no ganho de capital, né, que é duro, é pesado. Porque se por um determinado motivo do bairro que ficou ruim, não construíram o shopping que ia construir, enfim, mil coisas, né? O que acaba acontecendo? O seu imóvel pode, em determinado momento, não acompanhar a inflação. Exatamente, pessoal. Às vezes as pessoas fazem a crítica aos fundos imobiliários que podem não acompanhar a inflação em determinado período e ficarem até desvalorizados, e se esquecem que isso acontece também com os imóveis, porque eles estão dentro de dois ciclos.
Então, os imóveis, os fundos imobiliários, eles estão dentro do ciclo macroeconômico geral, onde o Tesouro Direto também está, os títulos ali, né? E eles também estão dentro desse ciclo que está rodando macroeconômico, eles têm mais um ciclo dentro que é o ciclo imobiliário. Então você, por exemplo, nós estamos num ciclo macroeconômico atual, taxa de juros alta e inflação em regressão. Bom, discutível, ok. Tá. Então nós estamos nesse ponto, que é um ponto ruim para os fundos imobiliários, certo? Porque eles ficam baratos, ruim para quem tem e fica nervoso com isso, né? Mas bom para entrar. Então, nesse ponto, você vai ter fundos imobiliários e imóveis que estão num ciclo local bom e num ciclo local ruim. Então, tem mais isso a considerar. Então, o que eu vejo de questão entre o Tesouro IPCA com juros e o seu imóvel é assim, ó, que no Tesouro IPCA você sempre vai ter a renda crescendo com a inflação, no cupom de juros, certo? E o VNA crescendo conforme a inflação, oscilando segundo a marcação a mercado, mas no vencimento você tem tudo. No imóvel, você pode ter momentos ruins em termos de valorização do imóvel, em que ele pode não estar acompanhando a inflação. Na renda, você tem mais risco, porque sendo um único imóvel, você pode ter um período de vacância em que para você vai ser muito ruim, porque você vai ter que pagar o condomínio e o IPTU. Então, quer dizer, é um investimento que tem que estar muito bem gerido, porque ele tem que te, além de te pagar, e aí ele pagaria pouco comparativamente aos fundos imobiliários e ao Tesouro IPCA com juros com taxas maiores do que 4,8, né? E quando ele não paga, não é que ele não pague, não é que ele fica zerado como, por exemplo, os fundos de shopping ficaram na época da pandemia. Ele vai te tirar, porque você vai ter que pagar a manutenção daquele imóvel, minimamente que seja IPTU e condomínio. Então, é um investimento que ele é meio que é tudo ou nada, né? Porque quando ele é tudo, ele está rodando muito bem. Se é um bom inquilino, né, que cuida do teu imóvel, que deixa as contas em dia, tá maravilha. Pegou um inquilino problemático que causou prejuízos dentro do imóvel, atrasou contas, o cara sumiu. É duro, né, gente? É duro, é duro, é duro. Então, qual é a questão entre essa equivalência de taxas? Eu acho que essa equivalência de taxas ela é meramente informativa, tá? Porque a questão assim de dor de cabeça e tranquilidade no investimento é completamente diferente uma coisa de outra, tá? Não que o imóvel não possa ser excelente, claro que sim, né? Porque ele é uma reserva de capital muito forte, tá? Ele é uma reserva de capital que vai superar as piores crises, certo? E na renda fixa você já não teria isso, certo? Numa crise muito forte, alguns ativos podem virar pó, né? Claro que no Tesouro Direto a gente sempre tem a garantia do governo federal, mas alguns questionam isso também. Então no imóvel você não teria esse tipo de questão, né? E no Tesouro Direto você pode investir e ir para a praia. No imóvel não, você tem que cuidar do imóvel. Eu diria que praticamente é um trabalho a mais, né? Quem tem imóveis de família aí, me diz aí no comentário se não é um trabalho a mais. Considerar a renda de aluguéis de imóveis da família como renda passiva, eu acho um pequeno erro de português, se me permitem. Porque não é renda passiva, é renda ativa. Você tá ali dando o seu trabalho, você vai ter dor de cabeça, vai ter imobiliária te ligando, você vai ter questões aí que vão te exigir tempo e paciência para resolver. Sim, com certeza, tá? E no fundo imobiliário você não tem nada disso. Tudo está na mão do gestor. No título público, você também não tem nada disso. Está tudo na mão do governo federal, né? Que é um ativo, não é um imóvel, é um ativo. Então tem essas diferenças, tá? O imóvel é sólido, né? Você tem aquele objeto, né? Mas ele pode te dar gastos, coisa que os títulos não vão fazer, nem os fundos imobiliários. Eles não vão te dar gastos. O imóvel vai te dar gasto quando ele ficar vago. Às vezes é quando ele não tá vago, porque o cara pode estar destruindo tudo lá dentro. Então é isso, pessoal.
segue, gente, segue a boa e velha regra do risco-retorno. Quanto mais risco, mais retorno, quanto menos risco, menor o retorno. O imóvel, se você não fizer absolutamente nada, ele vai ficar lá. Ele está lá preservando, de certa forma, o patrimônio, certo? Ele está lá preservado, vamos dizer assim, com um risco extremamente baixo. A não ser que a construção esteja viciada e ele caia. Mas, tirando extremos, certo? Ele está lá. Ele, com riscos muito baixo, ele vai preservar alguma coisa do patrimônio. Claro que você vai ter gastos para converter isso em dinheiro, vai ter gastos e tempo, né, para converter isso em dinheiro. Risco zero, praticamente. Depois, noutra camada de risco, você tem os títulos públicos, com o risco do governo, risco Brasil, risco soberano, certo? Em que você vai ter aquele risco ali e vai ter um pouco mais de retorno. E no terceiro nível, você teria os fundos imobiliários, que sim, tem mais risco que o Tesouro Direto, e depende, né? Depende dos ativos para você ter um retorno maior ou menor que o Tesouro Direto. Mas, em geral, vai envolver mais análise, mais tempo e mais reinvestimento para você ter um retorno maior que o Tesouro Direto. É possível também, certo? Embora não seja uma tarefa trivial. Certo, minha gente? Acho que eu consegui responder de maneira ampla aí os principais tópicos desse assunto. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.